E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vocês sabiam que no ano de 1990, no sul de Jerusalém, foram encontrados 12 caixas de ossuários ali, que é da época do primeiro século. E no meio dessas 12 caixas, né, desses 12 ossuários, está ali um que era do sumo sacerdote Caifás. Você se lembra de Caifás? Caifás era aquele que era um grande opositor contra Jesus. Ele que estava tramando por diversas vezes ali crucificar Jesus, entregar Jesus para os romanos matarem. Ele ficou fazendo o tempo inteiro, né, essa mediação ali, tentando fazer com que Jesus fosse pego em palavras, né, para poder acabar então ali com o ministério de Jesus. Em Atos 5,17 vai dizer que esse sumo sacerdote Caifás, ele era do grupo da seita dos saduceus. E olha que interessante, porque o saduceu, ele não acredita na ressurreição, não acredita na alma, não acredita em anjos. Eles só acreditam no Pentateuco, né? Nada mais além disso. Interessante, né, que um grupo como esse, como é que pode estar liderando ali, né, o, todo o Israel, né, sendo sumo sacerdote. Mas isso é uma outra história. O fato é que ele era saduceu, e Jesus ele diz que os saduceus não conhecem as escrituras, né, ele fala isso em Mateus 22, 29, que eles não conhecem as escrituras. Então, muito bem, era esse aí, né? Esse era o sumo sacerdote Caifás, e em 1990 se é descoberto no sul de Jerusalém, né, 12 caixas, e dentro dessa, aliás, e entre essas 12 caixas, nesses 12 ossuários, você encontra uma ali que é do sumo sacerdote Caifás, né? O que tem ali dentro desse ossuário? O que tem ali dentro, né, dessa caixa? E aí é que começa a ficar legal a história. Ali você encontra dois pregos dentro desse ossuário. Tá? Você encontra dois pregos, você encontra ali uma lamparina. Tá? A lamparina tem a ver com o quê? Com a alma. Né? Tem a ver com você encher do Espírito Santo, a sua alma do Espírito Santo. Você vai encontrar ali um frasco de perfume, e esse frasco de perfume era um perfume, um frasco caro. Dá a entender que quando a gente vê um frasco de perfume num túmulo, né, um ossuário, o que simboliza? Simboliza embalsamento, tá? Vai embalsar ali, né, o corpo. E também foi encontrado ali, né, uma moeda. Que coisa, né? Você vê que o sumo sacerdote Caifás, ele era admirado tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Quando a gente encontrava uma moeda dentro de um sarcófago, de um túmulo, né, ou numa caixa ossuária, era porque havia a tradição de que aquela pessoa que estava com uma moeda, né, dentro da sua língua, que se colocava dentro da língua, é que ao chegar no mundo dos mortos, né, ela teria que pagar um pedágio para poder aquele viajante do barco, né, essa é uma tradição grega, né, romana, pudesse levar ele, né, até o outro lado. É como se ele estivesse dizendo: eu agora estou, né, acreditando, né, na vida pós-morte. Coisa que o saduceu não acreditava. Mas por que será que ele acreditava nisso? O que aconteceu? Ele era um saduceu, não tinha que ter isso ali, né, no ossuário dele. Bom, o que a gente entende com isso? Porque ali dentro tinham dois pregos, gente. Prego era o símbolo de morte e ressurreição. Será que o sumo sacerdote Caifás, ele de alguma forma, ele se converteu? Será que o sumo sacerdote Caifás, ele teve um encontro com Jesus depois de tudo que ele fez contra ele? Vale lembrar que foi encontrado, né, um,
não é um pergaminho, né, mas documentos do sexto século, ou seja, dos anos 500, que testemunha a fé do sumo sacerdote Caifás, que está escrito em árabe, e foi encontrado dentro de cavernas onde os cristãos se escondiam para poder adorar o Senhor. E eles tinham esse livro como um livro escrito pelo sumo sacerdote Caifás como um testemunho dele. E nesse livro está escrito assim, ó, este é quem? Jesus, né? Este é a quem adoramos, este é aquele que por nossa causa se encarnou, este é aquele que por nossa causa nos redimiu e nos abençoou com a compaixão eterna. O sumo sacerdote Caifás, aquele mesmo que entregou a Jesus, você veja o contraponto, né? Judas traiu Jesus e ele, né, se matou. O sumo sacerdote também entregou a Jesus, só que ele, se é o que a história está atestando, né, se é o que a história está falando, ele se converteu. Ele, por fim, alguma coisa aconteceu na trajetória ali que ele teve encontro com Deus, né, e ele entregou a vida dele, quis deixar esse testemunho até na morte. Até na morte dele, ele quis deixar isso como testemunho. E, sendo isso tudo verdade, esses documentos que a gente tem, esse ossuário que nós encontramos, que a mídia não fala sobre isso, né? Aí a gente consegue compreender melhor aquele texto que está lá de Mateus, capítulo 26, versículo 61 e 65, que diz assim: E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, Caifás, disse-lhe, não responde coisa alguma o que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo ao sumo sacerdote, disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Ou seja, é isso mesmo, o que você acabou de dizer é o que eu sou. Né? Digo-vos, porém, que vereis em breve, né, esse em breve aí não é no ano 70, esse em breve é porque é uma linguagem profética. Você vê que os profetas falam, está chegando, né, o dia do Senhor, eis que em breve chegará o dia do Senhor, e não foi 70 anos depois que aconteceu isso. Muitas profecias do dia do Senhor só vai acontecer, né, 2 mil anos depois. Então, breve é uma mensagem que indica acontecerá, né? Acontecerá. Recapitulando aqui, ó. Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha, eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Quer dizer, o que Jesus estava dizendo ali? Né? Que, olha, você vai ver a minha volta. Como que o sumo sacerdote Caifás iria ver a volta dele? Só tem uma maneira de o sumo sacerdote Caifás ver a volta de Jesus, né? Vindo com poder e grande glória. Jesus estava profetizando que ele iria se converter. Estava dizendo ali, olha, né? Vai chegar um momento que até você vai acreditar em mim. Até você vai acreditar em mim. E aí nós temos as provas arqueológicas, né, de que, de fato, ele se converteu. E ele vai ver Jesus vindo do céu, sobre as nuvens do céu, na direita do Pai, com poder e grande glória. Ele vai ver. Né? Ele verá, porque, atestando isso pelos documentos que nós temos, antes dele morrer, ele teve um encontro com Deus. Né? Você vê que o coração duro dele era o mesmo coração duro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não teve conhecimento dos cristãos só em Atos.
Eles já tinham conhecimento dos cristãos há muito tempo. Né? Há muito tempo eles já tinham conhecimento disso. Só que a história deles só é contada em Atos. Não conta o início da história de Paulo, mas conta o início da sua conversão. Né? Não conta o final da história de Caifás, mas conta o início da história dele perseguindo Jesus. Né? O fato é que tanto Caifás como Paulo, ambos vivenciaram tudo aquilo dali juntos. Né? Só que a Bíblia só conta a história da conversão de Paulo, não conta a história da conversão, né, do sumo sacerdote Caifás. Mas nós temos documentos, né, extrabíblicos, arqueológicos, que mostram que o sumo sacerdote Caifás ele veio, então, mais na frente, a reconhecer, né, Jesus, né, como aquele que encarnou e a quem ele adora. E olha que interessante que a gente tem vários documentos mostrando, né, a adoração a Jesus. Jesus ele é adorado, Jesus ele é Deus, né? E ele escreve isso, sendo esse documento, né, é um documento que a gente tem, né, irmãos? Então, é uma prova física, né, que data daquela época. Falando acerca dele, temos também esse ossuário aí que fala acerca dele. Esse ossuário, irmão, só para você ter uma ideia, ele só não foi muito bem anunciado na mídia porque o camarada que fez o documentário sobre ele ficou tentando dizer que aqueles 2 pregos eram de Jesus. Aí caiu toda a credibilidade, entendeu? Né? Infelizmente, esse foi o ponto fraco ali. Porque todo o restante, os acadêmicos não discutem. Né? Porque eles já sabem que Jesus já existiu. Não tem por que ficar querendo provar historicamente que Jesus existiu. Né? Inclusive, dentro daquele local ali, não tinha só como pessoas famosas o ossuário dele, não. Tinha até um ossuário lá escrito Maria Madalena. Estava lá também, entre os 12 ossuários. Né? Várias pessoas ali, outros nomes também, que agora não me recordo, que são 12, né? E que lembram, né, personagens bíblicos. Então, o que a gente entende ali? A gente entende que realmente ele passou a ter contato com pessoas que realmente tiveram encontro com Jesus. Alguma coisa aconteceu, né? Que ele veio a se converter. Né? E aí a profecia de Jesus, né, vai se cumprir no dia da ressurreição. Tá? Mas, tirando esse aspecto negativo desse camarada querer mostrar que realmente aqueles 2 pregos eram os pregos que estavam com Jesus e o sumo sacerdote Caifás pegou os pregos e guardou, né? Não. Isso daí eu não acredito, não. De repente ele guardou ali como um símbolo, porque era comum ter nas tumbas ali pregos, né? Ele guardou como um símbolo de que ele acreditava naquele que foi crucificado, né? Eu penso que ele quis deixar o mais documentado possível isso aí no seu como testemunho da sua fé, certo, gente? Inclusive está lá, né? O candeeiro, né? Aceso e todos os outros elementos. Temos também o documento que é considerado como um testemunho de Caifás, né? Um livro em árabe que mostra ali como que ele cria. Então, é isso daí, e dessa forma fica fácil explicar o texto que os preteristas adoram usar para dizer que Jesus voltou no ano 70. Porque como é que o sumo sacerdote iria enxergar a volta de Jesus, né, se Jesus não voltasse enquanto ele estivesse vivo? Não, ele vai enxergar, né, a volta de Jesus, porque uma vez convertido, o convertido vai ver exatamente isso que Jesus acabou de falar. Né? Quem estiver vivo vai ver, né, sendo filho de Deus ou não, mas aqueles que morreram verão, porque vão ressuscitar na primeira ressurreição, sendo ele o filho de Deus. Amém, gente? É isso daí, né? Fiquei com essa palavra em nome de Jesus.